reunião, né, que conversa sobre a TI, e hoje é a apresentação do Miguel, né? Vamos lá, Miguel, qual é o tema? Joia. Vou compartilhar aqui a tela. Ixi, não vai nem dizer o tema. Suspense até assim, bicho. Ô, Miguel. Pô, bicho, eu achei tão óbvio, velho. Eu vou fechar minha câmera, Miguel. Achei tão óbvio. Eu só vivo falando disso com vocês, pô. Ah, Ok. Pessoal. Eu segui ainda estudando esse tema, sistema de recomendação, né? E até peço desculpa aí para a galera que estava na reunião, na apresentação passada, vai ter uma parte que é repetida, a parte de contextualização, né? Não tinha muito o que mudar. Mas a abordagem agora é o estudo de caso lá do Mendeley. O pessoal aí já conhece o Mendeley? Eu sei que a grande maioria já conhece, mas eu não sei se já utilizou a ferramenta. Se puderem ligar aí o microfone, pelo menos, para dizer se conhece ou não. Sim. conheço. Sim, E usou a ferramenta? O principal é saber se usou a ferramenta já. Sim, Salabim. O Massa. restante da galera aí. Não! Não. Beleza. Então é bom, Harrison, se você quiser aí complementar com alguma informação, é interessante também, tá? Beleza. Beleza. Então aí, ó, o sistema de recomendação, né? Como eu disse da vez passada, é um conjunto de algoritmos que utilizam técnicas de aprendizagem de máquina e recuperação da informação para gerar recomendações baseadas em algum tipo de filtragem, né? Tem dois tipos de filtragem que são os mais utilizados, que é a filtragem colaborativa, que é baseado nas avaliações passadas de todos os usuários. É um tipo de recomendação baseada na coletividade, né? É a história de avaliar o item, né? Já tem aqueles recursos de estrelinhas, né? 5 estrelinhas, o gostei, não gostei, e até mesmo a postagem de comentários, e a filtragem baseada no conteúdo. Essa por sua vez, é baseada no que o usuário demonstrou interesse no passado, as configurações de preferência do usuário, né? E dessa forma, a ideia é criar recomendações personalizadas para cada usuário. Também tem o modelo híbrido, que é uma mesclagem desses dois modelos, o baseado em conteúdo e a colaborativa. E assim, a grande característica é criar essa similaridade entre o item e o usuário, né? Então, a ideia aqui no universo de vários itens, fazer essa associação, né, do item com o usuário. O que o usuário tem interesse em consumir, em conhecer. Aqui tem uma listagem, né, das tendências dos sistemas de recomendação. A ideia é agrupar usuários por gostos similares, né? Explorar uma combinação de recursos, além das tradicionais relacionadas aos itens e ao usuário, a integração com outras plataformas, né? Aplicação de técnicas avançadas de aprendizagem de máquina e também análise de sentimento, e inserir diversidade e novidade no resultado obtido. Melhorar a experiência do usuário. Esse eu acho que é o grande ponto, né? Melhorar a experiência do usuário, criar uma fidelidade do usuário com o sistema, com a plataforma. Ele sempre tá ali, criar esse ambiente de que ali ele vai agregar algum valor para o conhecimento dele, para algum item que ele queira consumir. E aqui era o fechamento da outra apresentação, né? Mas eu achei importante aproveitar isso aí também, que é a história da experiência, os gostos e interesses. Daniel, um dos palpites lá do Daniel foi o X, né? Da minha palestra. De certa forma, isso aqui eu acho que pega um pouquinho quando fala em experiência, né? De certa forma, entra nesse contexto. Mendeley. Bem, vamos lá, né? Agora é o estudo do caso mesmo. O Mendeley, a definição que tem lá no site da Elsevier para o Mendeley é que ele é um gerenciador de referência gratuito. Ele tem a versão paga também, vai em torno de $5, são 3 planos, $5 por mês a $15 por mês. Mas
a parte gratuita também já tem bastante recurso. E ela é uma rede social acadêmica. A ideia é ajudar pesquisadores a organizar sua pesquisa, colaborar com outras pessoas online e descobrir as pesquisas mais recentes. Foi fundada em Londres por 3 estudantes alemães, esses 3 carinhas aí. A primeira versão foi publicada, a versão beta foi publicada em agosto de 2008, e com o passar do tempo, os investidores decidiram envolver pessoas da indústria, né? Então, o Last.fm, o Skype, o pessoal da Warner Music Group, e com o pessoal da academia. Então, pegaram o pessoal da Cambridge University e da Johns Hopkins University. Ele foi lançado em 2008, e em 2009 ele já recebeu alguns reconhecimentos. Aí são 3 exemplos. Esses 2 carinhas aí são alguns do pessoal que desenvolveu o Last.fm. E em 2013 foi comprado pela Elsevier. O preço foi especulado em 50 milhões de euros. E achei importante também ressaltar isso aí, que a venda levou o debate nas redes científicas, né, na mídia interessada por espaço aberto, pelo fato da Elsevier ser uma editora, né, e aí criou esse embate aí, por conta da questão do ciência aberta, né. Essa é a carinha do Mendeley. Vou dar uma navegada aqui, que eu acho que eu consigo dar apresentar aqui um pouquinho tem umas informações aqui já na tela inicial que eu acho bem interessante colocar aqui. Então, esse aqui é meio que o lema dele, né? História do eu amo conhecimento, né? E o Mendeley traz a pesquisa, traz vida para a pesquisa, né? E dessa forma criar um impacto para o futuro, né? Para o amanhã. A ideia dele é ter que o pesquisador tenha a biblioteca dele em qualquer lugar. Então, ele tem a versão desktop, tem a versão mobile, a versão online, a desktop e a mobile, já também em diversas plataformas. Ele também tem um recurso de facilitador de referência. Ele tem um plugin para o Word, que daí a pessoa basta... quando ele inserir um texto que faz referência a algum dos artigos que o pesquisador tem na sua biblioteca, basta inserir o texto. Eu posso até demonstrar também, mais para frente, como é que funciona esse recurso. Tem esse recurso também, essa finalidade de criar um network para pesquisa, e também o desenvolvimento para carreira, e também busca por fomento, financiamento. Essa aqui é a tela inicial do Mendeley, que já dá uma visão geral. Estou aqui logado também com a minha conta já, só para exibir um pouquinho para vocês. Então, assim que a pessoa acessa, ele já tem essa cara aqui de rede social. Logo que acessa, a pessoa é direcionada para a área de feed. Então, aqui ele já apresenta algumas informações com relação à recomendação. Então, eu tenho esse artigo aqui na minha biblioteca, e aí ele mostra artigos relacionados. Na realidade, essa parte de feed ela é bem genérica. Por coincidência, ele aqui está mais voltado para a parte de recomendação, mas ele também mostra algumas outras informações. Por exemplo, aqui quando eu fiz uma atualização no meu perfil, ele já exibe. Aqui também dá algumas orientações. E também tem a parte de recomendações para network, né? De pessoas, recomendações de pessoas. Toda essa área aqui eu vou me aprofundar mais quando eu chegar na área de recomendação. Eu vou caminhar por todas essas páginas dos recursos do Mendeley, mas na área de recomendação é que eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesses recursos. A parte de biblioteca, que é onde a coisa meio que funciona mesmo do Mendeley, ele tem essa versão aqui, que também tem a mesma versão para desktop. Então, aqui tem o meu catálogo de artigos que eu achei, que eu estou pesquisando, e aí ele vai armazenando aqui, né? Vai criando um ambiente de armazenamento dos artigos que eu acho interessante. Clicando no artigo, ele já me retorna os metadados. Então, tem aqui o título do artigo, os autores,
onde é que ele foi publicado, o ano, o volume, o resumo, os identificadores, DOI e o ISSN. Também me dá a possibilidade de criar anotações sobre esse artigo. E outra coisa que eu achei bem interessante, ele é mais na versão desktop. Eu até coloquei aqui como exemplo, existem aqui 4 artigos, 4 versões do mesmo artigo. Então, ele dá a possibilidade, na versão desktop, ele dá a possibilidade de fazer o merge, a história da duplicidade do artigo. Ele dá essa possibilidade. Ele dá essa condição para o usuário fazer o agrupamento de vários artigos similares. Similares não, né? O mesmo artigo. Aqui ele dá uma parte também com relação aos grupos. Essa área aqui ela é mais aprofundada nessa aba de grupos. Então, aqui é um grupo que eu fiz parte, até para demonstrar. Aqui tem toda a documentação que está sendo compartilhada no grupo. Ele também cria esse recurso. Entrando aqui, da mesma forma, ele dá aqui as recomendações, dá uma visão geral do que é o artigo. Eu vou pular a parte de sugestão para deixar para o final, né, que é o tema da apresentação. Então, aqui está a área de grupos. Como eu disse, aqui tem o grupo que eu faço parte. Ele já dá uma visão geral da quantidade de membros que tem. Eu posso criar um grupo, um novo grupo, e aí ter o debate interno. Entrando no grupo, ele me dá aqui uma visão geral, né, um resumo do grupo. Aqui uma área de postagens, que os membros podem discutir por determinado tema. A listagem dos membros do grupo. Então, tem aqui toda a listagem de membros. Os documentos que são compartilhados. E a configuração. Aqui é uma visão geral, né, dessa parte de grupos. Datasets, eu não sei porquê, durante a semana eu tentei de algumas vezes acessar, mas ele está sempre apresentando um erro. Eu não sei do que se trata. Mas a ideia dessa área aqui do datasets é ser um repositório. Também, um repositório de documentos. Bem, seguindo a parte de carreira, né? Então, ele tem aqui uma oferta de fazer justamente esse link do pesquisador, meio que um LinkedIn do Mendeley, né? Então, aqui eu coloco o tema, a região, e aí ele vai me apresentar as oportunidades aí de trabalho, uma visão geral. E a parte de funding, né, de fomento. Até fiz uma busca aqui, encontrei um fomento do Confap, encontrei também um fomento da CAPES. Deixa eu colocar aqui do Confap. Então, ele faz esse refinamento aqui, tem a parte de fazer a pesquisa pela área, né? Pelo tipo de fomento, país, a região. E aqui tá, ó, tem aqui o da Fundação de Amparo lá do Goiás. Então, tem aqui já apresentando as ofertas, né? Esse aqui, no caso, já estourou o prazo da pessoa se aplicar para esse fomento. Para concluir aqui nessa parte, ele tem aqui a parte de pesquisa. Então, posso fazer a busca aqui por artigos, pessoas e grupos. Essa parte de pesquisa aqui, ela não envolve tanto a parte de recomendação, de sistema de recomendação, né? Essa aqui é uma pesquisa geral. Ela não faz o filtro do que eu já conheço, do que eu já possuo na minha biblioteca, dos grupos que eu faço parte. Ele retorna a partir do termo que eu utilizar aqui. E aqui ele dá também a página do meu perfil. Então, tem aqui os meus dados, uma visão geral. Ele já faz o link com o OrcID. Também tem um link com o Scopus ID. Como eu não tenho nenhuma publicação, eu não possuo o Scopus ID, por isso que ele também não está linkado.
os grupos que eu faço parte, a minha área de interesse, e como eu disse, né, como eu não tenho publicação, ele fica não fica bem preenchido, né, as informações. Aqui um pouquinho da experiência profissional, também da parte de acadêmica, e aqui a listagem a parte de rede social mesmo, né, a listagem dos outros usuários do Mendeley que eu estou seguindo. Bem, vou entrar aqui na parte de sugestões, que é a parte de recomendação. Então, tá aqui. Toda essa área aqui são artigos que são recomendados para mim. Como eu mostrei lá no início, isso aqui ele faz um estudo de tudo que eu tenho lá na minha biblioteca, dos pesquisadores que eu sigo, dos coautores dos pesquisadores que eu sigo, e com toda essa informação ele vai gerando essas recomendações. Então, ele pega os artigos que eu já possuo na biblioteca, faz cria um algoritmo em cima disso aí e começa a fazer as recomendações. Aqui também, da mesma forma, para a pessoa. Aqui tem mais sugestões. Deixa eu entrar aqui numa das pessoas que eu sigo. Por exemplo, eu vou entrar aqui desse Chris Jack. Então, aqui, ó, aqui é o perfil dele, né? Aqui ele já me dá a relação que tenho, né? Assim, tem duas pessoas que a gente tem em comum. Dessa forma, ele vai criando todas essas conexões. Então, aqui foi uma visão geral da tela lá do Mendeley. Deixa eu voltar aqui para a parte de citação que eu falei. Então, tem um plugin, o Mendeley tem um plugin de citação, né? Parte de referência bibliográfica. Então, só para dar um exemplo, digamos que eu insira aqui uma informação de algum artigo que eu estou utilizando. Eu vou aqui inserir ou editar a citação. Ele abriu aqui o meu desktop, né? O meu Mendeley na versão desktop. Estou carregando aqui o... Certo. Pronto. Pronto, agora vai. Tá. Então, eu sei que tem um... Joia. Então, eu peguei... Digamos que esse termo aqui era dessa citação. Então, ele já vai me retornar aqui a citação de forma correta. Ele está processando. Joia. Então, ele já me entrega aí a forma de citação. Ele permite as diversas possibilidades de citação. No caso, aqui está a BNT, mas tem as outras versões, todas as outras versões. Digamos que eu insira mais outra citação. E assim ele vai gerando. No final, ele permite inserir toda a referência bibliográfica no modelo ABNT. Então, tá aí. Então, digamos que esse termo aqui, né, tá aqui a referência dele. E esse aqui tá aqui.
Então, isso aqui ajuda muito o pesquisador na hora de escrever, de fazer as referências. Isso aqui, pelo que eu tenho pesquisado, isso aqui cria muita dificuldade no processo lá do pesquisador quando está construindo, quando está escrevendo um artigo. Bem, vamos voltar lá para a apresentação. Eu acho que eu já dei uma visão geral aqui do que é o Mendeley. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Para complementar a apresentação, eu peguei dois modelos. O primeiro é esse aqui, é um vídeo, na realidade, não sei se foi um workshop, o nome do projeto era Mendeley Open Day, acho que era Mendeley Data Open Day. E não por acaso lá eu fiz o link desse Chris Jack. Ele, na época, ele era o Chief Data Scientist do Mendeley. Hoje ele está com a empresa chamada Smart Tribe, que a ideia é fazer as conexões entre a indústria e a comunidade acadêmica, gerar oportunidade entre desses dois ambientes, né? Esse vídeo ele também teve a participação da Lily Teaching, ela é neurocientista e Scientist Research, e a Maia, não vou saber falar esse nome aqui, mas ela era Senior Data Scientist do Mendeley. Pelo perfil dela, no próprio Mendeley, ela continua no Mendeley. A Lily, eu não sei se ela ainda está. Essa apresentação é de 2014, então pode ter tido mudanças. E o que eu achei bem interessante dessa apresentação, ele faz a relação da aprendizagem de máquina, do machine learning com o sistema de recomendação, mas o que eu peguei aqui foi justamente o fato deles analisarem, tentar entender o perfil do usuário lá do Mendeley, dos pesquisadores. Então, eles agruparam eles criaram esses grupos, né? O pessoal que tem mais interesse na área social e o pessoal que tem mais interesse na área de produtividade, criaram esse gráfico aqui. Então, quem tem interesse na área de produtividade, basicamente quer publicar, o foco dele é publicar, é ler novos artigos, os artigos mais atuais, utilizar a ferramenta de citação. Já o pessoal da área social, ele também está produzindo, mas nesse caso o foco é promover o próprio trabalho, né? Conectar com outras pessoas da mesma área de atuação, participar desses grupos, daqueles grupos lá que eu mostrei, interagir com outras pessoas da área, para que assim promova o próprio trabalho e também criar esses laços aí para ter mais informações, né, sobre a área de estudo. E ele fez também esse agrupamento aqui do pessoal que não dá para distinguir qual o foco, né? Ele tem tanto a área de produtividade como também a parte social. Lá na apresentação que eles fizeram, eles também apresentaram esse gráfico, eu tentei reproduzir aqui, e deram foco para essas 4 barras aqui centrais, no ponto de que, à medida que o pesquisador progride na carreira, ele vai tentando criar mais conexões, ele busca criar mais conexões, utilizar mais essa parte social, e quando ele chega ao nível de professor, ele dá uma pausazinha na parte social, pode ver que a barra aqui não cresce, porque ele meio que já chegou num estágio que ele já está bem conhecido na área, e aí ele tem esse estágio e fica mais uma coisa assim, a parte social não consegue, não chega a desenvolver tanto, né? Mas fica mais na parte mesmo de produtividade. E a outra apresentação é desse cara aqui, Mark Levi. Ele era Senior Data Scientist na época, ele é lá do Mendeley também. Hoje ele está na Apple. E ele fez uma apresentação sobre uma avaliação dos sistemas de recomendação. E aí ele destacou, né, o que é uma boa recomendação. É aquela que aumenta a utilidade do seu produto ao longo prazo. Então, vamos dar um exemplo lá da Amazon, né? O usuário comprou o item depois que o item foi recomendado. Por exemplo, um Google AdWords, né? O usuário clicou no anúncio após a exibição. O próprio Deezer ou Spotify, né? O usuário não pulou a faixa quando ela foi tocada.
Eu acho que isso aqui também cabe para o Netflix, né? As recomendações lá do Netflix. O próprio Mendeley, né? O usuário adicionou o documento à biblioteca dele, e também a questão das redes sociais, né? O LinkedIn, essas outras redes sociais que o foco é criar essas conexões entre pessoas. Então, à medida que alguém é sugerido, né, a pessoa faz essa conexão. Isso aqui são evidências de que o sistema de recomendação está funcionando bem. Então, ele destaca aqui, né, o porquê é uma boa recomendação, né? Porque é relevante, porque é atual, porque é familiar, porque é interessante. Esse ponto aqui eu acho bem importante, né? Porque agrega valor ao usuário e porque está bem explicado. E ele também faz o destaque, o que é uma má recomendação, né? Então, ele até fala, né? A pessoa identifica fácil quando vê o que é uma má recomendação. Então, ela não é relevante, é muito obscura, ela é muito familiar. Isso aí também faz dela ser uma recomendação que não é boa. O usuário já possui, não é interessante para o usuário, ele não é do interesse dele, ele não tem muita relação com a área dele, ou então ele é mal explicado. Um exemplo real aqui, né? Existe essa hashtag Freak Commendation. Então, esse cara aqui, o Oscar Selman, ele recebeu uma notificação lá do LinkedIn, uma recomendação do LinkedIn, informando que o Pandora tinha interesse em contratar, né? Aqui, ó, ele até falou aqui, né? Obrigado ao LinkedIn por me recomendar para trabalhar no Pandora. O detalhe é que ele já é o Head of Research do Pandora. Então, a gente vê que essa recomendação aqui não é legal, né? Não faz sentido. Aqui também, o próprio Oscar Sema, aquele mesmo cara lá, né? Ele recebeu essa recomendação da Amazon, desse livro aqui. O detalhe é que o livro é dele, né? Então, não faz sentido também ter essa recomendação, né? Se ele é o autor, não tem por que ele receber esse tipo de recomendação. Já estou finalizando minha apresentação, né? Então, aquele cara lá, o Chris Jack, lá que eu mencionei, ele na própria apresentação lá do Mendeley Data Open Day, ele fez deu essa fala, né? Então, ele disse que o sistema de recomendação é uma ferramenta indispensável para o futuro de todos os pesquisadores. Isso está no sentido de que já tem tanta informação hoje, tem tanta... A gente vê aí, tem tantas bases de dados científicos, está se produzindo tanta informação que haver esse sistema aí que direcione para o usuário, que já faça esses relacionamentos da área de atuação do usuário com o material que está no catálogo das bases, isso aí gera um benefício enorme para os pesquisadores. E aí ele também menciona que um dos desafios mais difíceis quando está pesquisando é saber se realmente está lendo o estado da arte. Isso, de certa forma, preparando essa apresentação, de alguma forma, eu avaliei isso, porque muito do material que eu estou utilizando aqui, ele não é um material novo, é 2014, 2016, nessa faixa, então muita coisa já deve ter mudado. E para concluir, né, ele diz que a ideia de criar conexões automáticas para ajudar pesquisadores a fazer, no caso, a ideia é criar conexões automáticas para ajudar pesquisadores a fazer a próxima grande descoberta. Eu dei um destaque para isso aqui porque é aquele negócio, né? Às vezes parece que é pouco, mas eu acho que fazer esse relacionamento, a pessoa tá recebendo a informação e com isso construir algo que vai trazer benefícios para a sociedade, né? Às vezes a gente pensa que é apenas uma ferramenta, mas isso aí pode ter um ganho enorme lá na frente. E aqui eu encerro a apresentação. Fica à vontade aí para fazer pergunta e quem tiver alguma indicação, alguma sugestão aí sobre esse tema, eu já bati um papo com o Jean sobre isso também, ele me deu umas indicações aí de ferramentas para fazer esse tipo de sistema de recomendação. Eu vou estudar essas ferramentas, ainda não tive a oportunidade, mas quem tiver alguma sugestão aí...
Perguntas, pessoal? É só um... Vocês estão me escutando? Sim. Então, Dedé. Tá, porque não está aparecendo a bolinha do áudio aqui para mim. Parabéns aí, Miguel, pela apresentação, muito legal, muito importante, né, o assunto. Não, assim, eu acho que esse segundo ponto, né, do último slide aí que você falou, né, de saber se isso é realmente o estado da arte, né? Eu acho que isso é para os profissionais, né, para quem é da academia que já está naquela linha de pesquisa, né, há bastante tempo, né, que já tem uma carreira consolidada, ele sabe qual é o caminho, né, que ele está seguindo, né? Mas eu acho que essa questão de sugestão apontando qual é o estado atual da coisa, ela é importante principalmente para quem está querendo ou está entrando na academia agora, né? Porque não se sabe, pelo menos assim, eu não conheço exatamente se eu quiser entrar numa área, por exemplo, de BI, por exemplo, quais são as tendências de linha de pesquisa naquele momento, né? O que está de mais atual. Aí acaba que você acaba gastando muito mais tempo para iniciar uma pesquisa, né? Ou para ter um direcionamento de uma pesquisa, ao invés de, por exemplo, você pegar direto uma tendência, né? Que já existia. Eu acho que todos os pontos foram muito importantes, mas isso, para mim, pessoalmente, né? É uma coisa que eu sinto falta de identificar isso, né? De ver quais são as tendências, né? De ter algo já pronto para fazer isso. Isso de estar trabalhando com material que seja atual, né? Uhum. Tanto o material atual quanto a tendência daquele segmento, daquela linha de pesquisa sendo a mais atual, né? O que está no hype no momento, né? O que os pesquisadores estão focando mais, né? Realmente existe... Até uma conversa que eu tive com o Daniel na época, que era assim que na época que eu estava olhando questão de curso de pós-graduação, era a problemática da coisa, porque quando você está entrando na academia, você não sabe qual é a situação atual da coisa, sabe? E ter uma linha do tempo, ter sei lá, um mapa de opções para você identificar o que mais te agrada, né? E que está sendo trabalhado naquele momento, eu acho que é muito importante. Eu também estava pensando em algumas relações lá de sugestão, né, lá para o projeto. Eu tinha visto um tempo atrás uma palestra, eu acho que era um curso do Sebrae, né, que falava da forma como ele segmenta os usuários que utilizam uma determinada plataforma, né, dependendo de qual utilização. Ele tinha até dado um exemplo lá que era uma aplicação que era de turismo, que era uma cidade que era turística, né? E aí muitas pessoas iam para lá, e aí para você oferecer algum produto, um aplicativo, um website para atender aquilo, você tem que mapear quais eram os perfis de usuário, né? Tentar encontrar quais eram as personas, né, que ele chamou, que tipo de pessoa que estava indo lá, se era casal, se era uma pessoa solteira, se eram mochileiros, né? E tentar definir um segmento de consumo para ele ali, né? Ou seja, locais que sejam condizentes com o que ele pode pagar de local de estadia, né? Ou tipos de pontos turísticos que ele vai gostar mais de visitar naquela cidade, sabe? Eu acho assim que tem muita coisa que varia tanto para o fim que você quer atingir, né? Qual o teu nicho, né? Se são pesquisadores, se são turistas, se são pessoas que escutam música, né? Cara, é uma ciência gigantesca aí. Era só isso mesmo que eu queria só comentar mesmo. E parabéns aí. Muito Valeu, bom, cara. legal o teu comentário, Adelina. É interessante ver essas outras experiências em outras áreas, né? Pô, ninguém vai, eu vou, né, velho? Bom, como o Miguel me falou também, a gente já conversou um pouquinho, né, Miguel, sobre isso aí, que ele bem falou. A gente já trocou algumas figurinhas. Eu acho uma área muito interessante, né? Porque eu acredito que já se foi o tempo que ter dado, ter a informação, né?
já passou, né? Antigamente, como se fala muito, informação é tido como petróleo, né? Informação é a chave do negócio, não. Hoje você pode ter informação, mas você não pode usufruir nada daquela informação. Então, você ter recomendações, ter perspectivas de onde você vai com aquela informação, né? Ou ajudar, seja na saúde, seja na educação, o que é, né? Com aqueles dados, você possa deduzir algo, né? Influenciar algo, né? Sobre uma área mais fraca, ou algo diferente. Eu acho que isso traz, sim, muito mais resultado que simplesmente ter o dado, né? Então, assim, eu acho algo muito importante, né? A gente sabe que isso é muito, muito forte na área de marketing, né? Na área do segmento de comércio, no e-commerce. Porque, assim, eles ganham dinheiro com isso, né? Então, eu acho interessante isso, porque, querendo ou não, a gente está muito imerso nessa questão de ser influenciado a todo momento, né? Você está, muitas vezes, pesquisando sobre uma coisa, você vai sendo remetido a algo similar, né? Ou que faça correlação àquela coisa. Então, isso na área da educação é muito interessante, né? E eu estava falando com o Miguel, isso eu comecei a pesquisar ainda lá na FRN, ainda que estava lá ainda, no sistema de recomendação que a gente estava querendo botar lá, né? Chegou a ideia, comecei a estudar um pouco sobre isso, enfim, o projeto foi para frente por questões, enfim, né? De lá mesmo, mas desde então eu acho muito legal esse assunto, né? Sempre posso dar uma lidinha aqui e acolá, mas, assim, mais uma vez, muito legal esse assunto com o Miguel. Se quiser ter essa apresentação, vou gostar também. Pode aprofundar no assunto aí. Acho que gera benefício a todo mundo aqui. E, mais uma vez, parabéns aí pelo material. Pela Valeu, Jean. apresentação. Valeu, obrigado. Dessa vez não teve cerveja inocente, mas fico aqui na dívida. Vamos lá, E aí, pessoal. Tem mais? Mais alguém, pessoal? Quer falar alguma coisa? Miguel, Oi, Daniel. enquanto o pessoal estava falando, eu fiz só uma pesquisa inocente para lembrar da sua cachaça aí. Coloquei sistema de recomendação no Google e um padrão que eu achei interessante aqui é o link com mineração de dados. E aí eu fui avançando aqui nas pesquisas e vendo que 2020 e 2019 aparece muito projeto de pesquisa e artigos sobre essa coisa, a estratégia da mineração de dados e a sistema de recomendação, né? Não sei, eu fiz uma pesquisa aqui em 5 minutos, eu não sei se essa é a tendência, né? Mas faz todo sentido, né? Uma vez quando começou essa coisa de dados, né? Que o dado é importante, que o dado é esse petróleo aí que já falou, foi quando teve o boom, né? Dos cursos de Big Data e por aí vai, data mining, né? E achei interessante assim, a quantidade de artigos e projetos de pesquisa que apareceram nesse link de mineração e sistemas de recomendação, tá? Eu estou comentando isso, já que você gosta de estudar pelo assunto, ver se eu estou falando é uma realidade mesmo ou se é uma falácia minha. Não sei se está sendo uma tendência do pessoal agora. Eu acho que como a gente está trabalhando hoje com diversas plataformas, muitas vezes específicas de determinado assunto, né? A gente vê aí o Netflix investiu muita grana nessa parte de recomendação. Eu não sei, eu tenho utilizado pouco o Netflix, mas recentemente eu utilizei, ele tem lá uma versão lá, um serviço que eu acho que é novo lá. Se você não encontrou nenhum filme que seja do seu interesse, tente usar esse nosso novo recurso. Então, eu tenho a experiência que eu estou tendo é que isso aí está sendo bastante utilizado por essas ferramentas. Eu utilizo muito uma ferramenta de música, também vem com esse sistema de recomendação. As redes sociais, eu acho que como um todo, todas estão com essa área também de recomendação. Acho que é por conta do volume de dados que a gente está conseguindo produzir e coletar, né? E aí é uma Eu forma vou, de entregar esses dados para
os usuários, né? Eu coloquei um link aí de exemplo de um Oi? projeto de pesquisa. Eu coloquei aí do grupo um link é só um exemplo, né? Sim? Dessa questão que eu estou falando de aí já é para o contexto educacional. É um projeto de pesquisa 2021, então desse semestre, né? Que eles já estão trabalhando nisso. Provavelmente esse projeto vai gerar alguns artigos e tudo. A gente teria que ver se esse Evandro Barros, se ele tem muito artigo nessa área, né? Muita publicação nessa área. Pois é. Recentemente, enquanto eu estava pesquisando sobre esse tema, eu acabei descobrindo que um pessoal daqui de Brasília, coincidência, eu trabalhei com esse cara quando eu estava lá no Ministério do Desenvolvimento Social. Então, eles criaram agora no período da pandemia um aplicativo chamado Chipu, CHIPPU. E a ideia é criar recomendações para o Netflix e para o Amazon Prime, para o Amazon Prime, para os usuários. Em 2 meses, eles conseguiram mais de 50 mil downloads. É todo gratuito. Então, acho que está tendo realmente essa tendência aí, né? Acho que é uma coisinha... Pelo que eu tenho visto, não é uma coisa nova, mas tem essa tendência, sim, de criar esse tipo de recomendação. Agora, eu acho que acho que foi o Jean que comentou aí sobre a parte de marketing, né? Pau, esse tipo de coisa é pau, né? Porque realmente é muita força. E aí, já meio que mesclando com o que o Adelino colocou da gente saber o que é a tendência, né? Isso aí tem um poder incrível, né? Se o cara viciar essa maquininha aí para o cara, a plataforma acaba que cria a tendência, né? De alguma forma ela pode criar essa tendência. É pau, é como internet como um todo, né? Se for utilizar pelo mal, consegue fazer bonitinho, né? É porque a gente pelas redes sociais, né, e tudo, a gente até sistema de compra, né, tudo que tem essa questão de sugestão, você é inclinado a fazer alguma coisa, né? Seja consumir um determinado conteúdo ou comprar um determinado produto, né? Mas tem aquela questão também, né? Por exemplo, o cara que criou esse aplicativo de sugestão para o Netflix, com certeza ele criou porque ele estava vendo que as sugestões de filme que tinha no Netflix não estava suprindo ele, né? Não estava sendo legal para ele. Só que para o Netflix isso aí meio que tanto faz porque tá tudo apontando para o Netflix, né? Mas imagina se ele cria isso apontando para outras plataformas, né? Exato. Qual a diferença que isso iria fazer para o Netflix, né? Então é um negócio assim que quando você começa a utilizar você tem que ter a empresa, né? Uma instituição que está montando aquilo tem que está ganhando dinheiro com aquilo, né? Tem que ter muito cuidado com o impacto, né? Se a galera ele vê que a galera não está gostando daquilo, aquilo pode se voltar contra a própria empresa, né? Tem. Exato. Pois é. É aí que entra aquela história lá que eu listei ali da recomendação que não é boa, né? Da má recomendação, né? Sim. Um problema que eu vejo grande do Netflix é a história do compartilhar, né? A plataforma, por exemplo. É a mesma senha para mim e para minha esposa, e eu não suporto ver série. Então, quando eu vou utilizar lá o Netflix, tem diversas sugestões de série, né? Então, ele não é tão personalizado, né? É para todos os usuários dessa plataforma. Já minha esposa gosta muito de série, então cria esse conflito. O Netflix já sugeriu aquelas novelas turcas para ela. Ela sugere aqui para todo mundo. Meus pais ficam só comentando dessas novelas turcas, ficam assistindo lá. E o pior é que eu gosto de assistir uns filmes fora do roteiro padrão, né? Um filme espanhol, acho bem legal e tal. Aí de vez em quando eu me aventuro a assistir esses filmes indianos e tal. Pô, eu não consigo passar de 10 minutos não, velho. É complicado mesmo, é bem difícil. Mas filme espanhol eu acho bem legal. A Adelino gosta de um bem legal, Cheiro do Ralo. Muito bom esse filme. Recomendo, viu? Não, Foi sugestão, tá aí. como é que é? Swiss Army... Nossa senhora. Nossa.
Como é que é o nome? É um cadáver para sobreviver. Swiss Army Man, um negócio assim. Terrível E- aquele filme. Nossa. E depois que Eu meu já filho vou nasceu, até a a importância, ação, viu? depois que meu filho nasceu, a importância que eu dou para a dormida, né? Então, assistir um filme